E aí pessoal, tudo bem? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. E hoje a gente está começando uma série totalmente nova, onde eu quero contar um pouco da minha experiência no desenho, só que de uma forma que te traga um conhecimento, uma bagagem para que você não cometa os mesmos erros que eu e também aprenda com algumas lições que eu aprendi ao longo da minha trajetória aí de caminhada no desenho realista. Eu comecei no ano de 94, como muita gente que segue aqui o nosso canal já sabe, e de 94 até hoje, né, nós estamos aqui em 2019, tem uma longa caminhada e hoje é possível, a partir de hoje, de 2019, eu olhar para trás e perceber algumas coisas que foram importantes durante os meus primeiros passos de aprendizado no desenho realista. Só que é interessante lembrar que quando eu comecei a dar esses primeiros passos, eu não tinha consciência se eles estavam certos ou não. O que me leva a acreditar que eles estavam certos? É a consciência de hoje, né? Até onde eu cheguei, até onde o desenho me trouxe, até onde essa história foi sendo conduzida. Então hoje é possível olhar para trás, pegar alguns pontos daquela época que contribuíram muito para a minha evolução e transformar isso em experiência para compartilhar com você. Porque muitas vezes você pode estar passando por situações exatamente iguais e não saber como lidar com elas, ou outra coisa, às vezes você nem sabe exatamente que tipo de características há em você que seriam necessárias algumas mudanças para que você conseguisse alcançar uma evolução melhor e maior no seu aprendizado. Então, eu estou com o notebook aqui e eu separei algumas coisas que eu fui olhando para a minha história assim para trás e eu fui pontuando alguns fatos que eu considero bastante importante. Então hoje é o primeiro vídeo dessa série, então eu já quero convidar que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e é muito importante que você deixe os seus comentários, porque todo esse material que eu estou preparando para os próximos vídeos que a gente vai postar aqui todo domingo, a gente vai se basear também muito nos comentários que a galera for deixando aqui. Porque atrelado à minha experiência de olhar para o passado e buscar informações que enriqueçam esse conteúdo que eu vou trazer, os comentários que vocês deixam aqui vai me dando uma direção mais exata do que seria interessante eu falar e do que não seria tão interessante assim trazer para vocês, ok? Então, esse primeiro vídeo aqui, eu gosto de falar a respeito de um conceito que é ligando os pontos. Ligando os pontos, o que é? É você olhar para trás e você conseguir detectar decisões e momentos na sua vida, ou seja, pontos que você viveu, que eles foram se conectando e transformando a sua história em algo que deu um bom resultado. Esses pontos não é possível você olhar para o futuro e tentar ligá-los, porque eles não existem. Mas é possível você olhar para o passado e entender que certas situações que você viveu contribuíram para você estar onde você está. Então, se você olhar para a sua vida hoje ela é resultado de pontos que foram ligados lá atrás, de decisões que você tomou, de situações que você abriu mão, de caminhos que você escolheu e que te fizeram estar exatamente onde você está hoje. Então, eu olho para trás, eu ligo esses pontos. Então, eu quero começar partindo de hoje para o começo da minha história. Eu quero dizer para você 3 fatores que ajudaram a formar a minha mentalidade de aprendizado para o desenho. Lembrando que isso não me era consciente no passado, tá? Isso só me é consciente hoje, quando eu olho para trás. Então, se você está começando e você já consegue colher informações de alguém que já passou pelo mesmo caminho que você está começando a trilhar,
o seu caminho vai ser muito mais fácil de tomar decisões, porque você já vai ter uma bagagem de informação que vai te ajudar nas horas de tomar as suas decisões, ok? Então, 3 fatores. Vamos para o primeiro. Onde você foca, se expande. Ou seja, onde você coloca o seu foco, aquilo cresce, aquilo ganha dimensão. O que eu quero dizer com isso? É que eu percebi onde que eu era bom e onde que eu não era bom, ou seja, isso é autoconhecimento. No que eu era bom e no que eu não era. Quem acompanha meus vídeos aqui sabe que eu sempre disse que eu nunca fui muito bom em desenhar rápido, desenhar à mão livre, sabe? Aqueles moleques que tem na sala de aula, quando você estuda, que o moleque pega a folha em branco e cria lá um desenho rapidão, e eu olhava para aquilo e quando eu tentava fazer, eu ficava frustrado, porque eu não conseguia fazer igual. Na hora que eu tentava desenhar, meu desenho saía todo torto, meu desenho saía com traço pesado, e aí eu começava a pensar que eu não tinha jeito para aquilo, ou seja, que eu não desenhava bem. E se eu tivesse alimentado essa mentalidade, eu teria parado de desenhar. Só que eu não foquei nessa mentalidade, nessa forma de pensar. Eu foquei naquilo que eu era bom. E no que eu era bom? Eu era bom em pegar uma figura, então, por exemplo, eu pegava um desenho de um gibi, Turma da Mônica, sei lá, eu pegava uma folha e eu copiava exatamente igual, eu conseguia olhar para aquela imagem e fazer igual. Então, se eu era bom em fazer isso, eu não ficava tentando fazer outra coisa, porque quando eu fazia essa outra coisa eu me sentia mal, eu sentia incapaz, eu falava, não levo jeito para isso. Então eu explorava aquilo que eu era bom. E o que aconteceu? No ano de 94, quando eu vi pela primeira vez um artista fazendo esse tipo de trabalho realista que eu faço e que através disso foi que meu nome foi se tornando conhecido, quando eu o vi, eu falei, caramba, isso aí que ele está fazendo nada mais é do que uma forma mais aprimorada daquilo que eu faço, que é pegar as figurinhas de gibi e copiar. Então, a diferença era que ele olhava para um retrato e copiava igual. Ou seja, ele copiava não só as formas, mas ele copiava também as sombras e tudo mais. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que quando eu percebi que aquilo que ele fazia era o mesmo que eu também fazia, ou seja, o talento que ele tinha também havia em mim, só que a questão era, ele tinha experiência, ele tinha conhecimento de materiais, ele tinha uma bagagem de informação e de uma história ali no desenho, na técnica, que eu não tinha. Ou seja, eu precisava buscar aquelas informações. Só que aí eu comecei a focar onde? Começando aí. Eu comecei a focar naquilo que eu era bom. No que eu era bom? Copiar. Então eu vi que paciência para sentar e copiar uma figura, eu tinha. Então vamos explorar isso. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu comecei a explorar essas habilidades buscando informações que enriqueciam a minha capacidade de fazer aquilo. Ou seja, essas informações, elas eram capazes de potencializar o meu talento, ou seja, o talento estava ali, eu sabia no que eu era bom, mas eu precisava de informações que tornassem o meu talento mais potente. Então eu fui saber quais eram os materiais que ele usava, de que forma ele copiava a figura para que ela ficasse exatamente proporcional, que papéis ele usava, os lápis, para que lápis tal, lápis A, B, C, porque o que era isso? Quando eu vi pela primeira vez o esfuminho, eu perguntei, o que é isso? Isso aqui é um esfuminho, para que serve? Serve para isso, ou seja, eu fui buscando informações. Então, segundo ponto, buscar informações que potencializem o seu talento. E terceiro, é transformar essas informações em conhecimento. Como que eu transformo informação em conhecimento? É quando eu começo a aplicar a informação através de experimento, através de prática, através de testes. E quando eu começo a fazer isso, a informação, ou seja, o meu talento está acessando a informação e está transformando a informação em experiência. E isso vai trazer para mim conhecimento. Então, esse é o terceiro fator, é transformar informação em conhecimento. E o conhecimento, ele é o resultado
da informação aplicada através da experiência. Parece confuso, mas não é. Se você tiver um pouco de dificuldade de entender, volta o vídeo, entenda bem essa parte, porque esse é o terceiro fator. Então, primeiro, onde você focar, ou seja, no seu talento, é aonde vai crescer, vai expandir, você vai começar a perceber o quanto que você é bom nisso. Ou seja, não focar naquilo que você é ruim, porque se você focar naquilo que você é ruim, você vai ficar frustrado. Segundo, explorar suas habilidades através de informação que potencializem naquilo onde você é bom. E terceiro, é transformar essa informação através de experimentos práticos. Então, esses são os 3 primeiros fatores que influenciaram para que eu tivesse uma mentalidade que me ajudou muito a adquirir experiência no desenho. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ficar por aqui. E no próximo, a gente vai continuar essa história de evolução, de aprendizado, e a gente vai também contar algumas experiências que a gente viveu que enriqueceu ainda mais essa possibilidade de hoje eu viver do desenho, ok? Então fica com a gente aí, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um grande abraço e até mais. Valeu!